Estamos de volta e o nosso entrevistado de hoje é o presidente da OAB do Rio Grande do Norte, doutor Paulo Coutinho. Doutor Paulo, eu estava falando Paulo de Souza, mas ele estava me explicando que o Paulo Coutinho é que é o mais conhecido, não é, doutor Paulo? Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, telespectadores. Doutor Paulo, vamos começar falando sobre essa questão da segurança pública, não é? A gente viu que a OAB, ela participou, não é, de muitas reuniões aqui no estado, acerca dessa questão da violência, não é? Como é que a OAB está trabalhando ou, de alguma forma, ajudando, tentando ajudar o estado a se recuperar aí tanto dessa questão da carcerária, né, esse caos carcerário, quanto da questão da violência, né, que acaba refletindo nas ruas, né? E que a gente vê, infelizmente, essa semana, agora no Espírito Santo, né, se transferiu para o Espírito Santo. Então, assim, o problema da segurança pública é um problema nacional, né, a gente tem, o governo realmente dividiu com as instituições, e a OAB foi uma que participou ativamente das discussões de soluções que, na verdade, neste momento, são soluções que precisam ser adotadas para resolver um problema imediato, né, que é o problema da superlotação. Então, esse é um tema que precisa ser enfrentado, o governo vem enfrentando isso, apresentou um plano para a execução, nós estamos acompanhando, opinando, dando as nossas sugestões e, obviamente, acompanhando para exigir que realmente sejam adotadas medidas que não se passe, como aconteceu em outras vezes já no passado, se passe um momento de crise e se esqueça que o problema continua lá. Então, nós continuamos com cadeias superlotadas, nós continuamos com a questão dos processos, principalmente dos presos provisórios, que precisam ser reavaliados. Então, todas as instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, Ordem dos Advogados e o próprio governo estão hoje imbuídas desse sentimento de que é necessário se unir para que não se passe esse momento de crise sem que sejam adotadas medidas de médio e longo prazo, né, para que a gente realmente não venha daqui a 2 anos, 3 anos, ter que estar discutindo aqui mais uma vez esse problema. Né? Essa é uma repetição que, infelizmente, nos últimos anos tem acontecido. Né? Crises que se originam de fatores distintos, essa agora uma disputa, né, de facções, mas que todas em torno de um problema crônico nosso, que é o nosso sistema carcerário, né, a superlotação e todos os outros fatores, que não atinge só o Rio Grande do Norte, por isso que eu destaquei a questão do Espírito Santo agora, né? São fatores distintos, absolutamente distintos, mas que provocam o caos, né, na segurança. Parece-me que hoje pela manhã já anunciado mais de 70 mortes no Espírito Santo, ou seja, é um problema crônico nacional que os estados, os governos estaduais precisam realmente enfrentar de imediato para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade. Quem foi Natal, né, quem viveu em Natal há tantos anos, acostumado naquele clima, dormir de portas abertas, como se diz, né, de estar nas calçadas, e que hoje a gente infelizmente não tem isso. É verdade, doutor Paulo. Nesse caso, o papel da OAB seria mais de fiscalizar? Não, na verdade, não tem. A gente propôs, na verdade, ano passado nós tivemos a retomada do Fórum de Combate à Violência na OAB, né, e algumas ações que foram propostas no fórum foram adotadas, por exemplo, a integração das câmeras de vigilância do município de Natal com as do estado. Isso foi uma proposta nossa que foi adotada, passamos alguns meses trabalhando para que isso acontecesse. A questão do Fundo Penitenciário Nacional, fizemos uma demanda junto ao Supremo Tribunal Federal, que resultou agora no final do ano não de decisão do Supremo, mas do próprio governo realmente em fazer o repasse do fundo, né? O telespectador que talvez não entenda um pouco, existe um fundo nacional, né, que arrecada valores para distribuição aos estados para que a questão penitenciária seja melhorada. E esse fundo estava bloqueado, ou seja, não se repassava o dinheiro, e foi o que aconteceu agora no final do ano de 2016. O estado tem hoje mais de 50 milhões em caixa para solucionar de imediato essa questão. Não, já está liberado na conta do estado, ou seja, as ações já começam a ser adotadas. Maravilha. E aí nós não podemos abrir mão, óbvio, desse papel, como você falou, de fiscalização, para que a gente não venha a ter uma demora na execução disso. O estado vem reagindo de forma rápida. Acreditamos que aí nos próximos meses a gente tenha, pelo menos para a solução imediata, a construção de novos presídios, a revisão dos processos de presos provisórios, enfim, ações que efetivamente possam contribuir para a solução desse problema. E uma melhora imediata, né? Um resultado mais rápido, mas que a gente sabe que, na verdade, é um problema que exige muito mais do que isso, né, muito mais do que isso. Na verdade, esse problema imediato, ele é para desafogar,
né? Mas nós precisamos... Sair da crise, digamos, né? Sair da crise. A OAB, eu tenho todas as minhas falas, tenho destacado isso, a OAB às vezes recebe um pouco de crítica em relação à questão da defesa dos direitos humanos, em relação... Porque a sociedade ela tá no limite, né? Então, ela talvez não compreenda, e é preciso sempre destacar isso. Os presos, eles estão ali para pagar uma pena e voltar para a sociedade. Exato. Eles voltam a conviver. Então, é preciso uma política séria de ressocialização, senão eles voltam para cometer novos crimes, e aí quem sofre somos nós. Então, quando se defende isso, quando se defende prisões que comportem essa ressocialização, né, através do trabalho, através do estudo, o objetivo é o bem da sociedade, não é você criar condições de benefícios ao preso. Pelo contrário, é que a lei seja observada e que ele possa voltar para a sociedade e ter a convivência, né, sem ter a prática do crime como a sua atividade laboral. Exatamente, conseguir justamente mudar de vida, né, como se diz. Exatamente isso. E a gente vê também situações de vários apenados que não deveriam mais estar ali no presídio, né, e está havendo um mutirão nesse sentido. Há um mutirão nesse sentido, a OAB participa desse mutirão também. Na verdade, há um levantamento inicial, né, para identificar não os presos não somente os presos que devam já estar na rua, mas aqueles que estão com processo para ser julgados há muito tempo, porque a permanência do preso de menor periculosidade, ou seja, que praticou um crime sem violência, junto com outros presos, né, que já são de um outro nível de periculosidade, isso faz com que haja uma contaminação natural, as próprias facções terminam por cooptar esses presos de menor periculosidade e transformar, na verdade, num maior problema ainda para a sociedade, que são presos ligados a facções, né, organizadas que são, e que de dentro dos presídios conseguem comandar a violência aqui fora. Pois é. Ok, doutor Paulo, vamos mudar um pouquinho de assunto, né, falar sobre essa questão aí da nova indicação, né, para o STF. A gente tem visto que o presidente Michel Temer já fez uma indicação oficial, né, do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Há algumas críticas, né, pelo fato do ministro ser filiado ao partido político, que é o PSDB, ter ligações políticas. Como é que a OAB está vendo a indicação de Alexandre de Moraes? Toda indicação de ministro do Supremo gera um grande debate, né? Primeiro porque ela é feita pelo presidente da República, então há sempre um conteúdo político muito forte envolvido. Mesmo quando a nomeação é de ministros que já são de outros tribunais, há sempre um componente político muito forte envolvido. Nesse momento, Alexandre estava ministro da Justiça, ou seja, tinha uma atuação direta no governo. Isso já aconteceu em outros momentos, inclusive recentes, de nomeação de outros ministros. E a qualificação do ministro Alexandre, essa não se questiona. É um constitucionalista renomado, com diversos livros, né? Você observa nas sessões do Supremo Tribunal, por exemplo, nós temos lá nas mesas dos ministros do Supremo, vários deles com os livros do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, sob o ponto de vista da qualificação, não há uma discussão maior. Há algumas críticas que realmente surgem em função de ligações políticas e que sempre surgem, né? O importante é que, uma vez sabatinado e aprovado o nome no Senado, né, e estando ministro do Supremo, ele tenha a consciência, e não há nada que indique o contrário, de não atuar, de não participar em processos onde haja uma ligação que não permita que ele atue, né, com a isenção, com a imparcialidade, que é uma exigência de qualquer julgador, não só no Supremo Tribunal Federal, né, mas de qualquer magistrado, que é a isenção e a imparcialidade. Então, se espera que isso aconteça, mas é natural que nesse momento de indicação haja todo esse clima, né? Alguns criticam, outros apoiam, né? Os que criticam hoje foram os que fizeram da mesma forma no passado, e assim, os que criticavam no passado fazem agora da mesma forma. Então é uma questão realmente que tem um peso político muito forte, né? Ele já se afastou, já pediu a desfiliação do partido, a informação que já circulou ontem, e nós esperamos que seja um bom ministro, né? O Supremo hoje tem uma visibilidade em função das redes sociais, em função da transmissão pela TV, das sessões, e da importância que o Supremo ganhou a partir de operações, né, que terminaram por chamar a atenção do país para os julgamentos do Supremo. A Lava Jato hoje é a do momento, mas já tivemos outras que despertaram isso. Então é importante que o Supremo se fortaleça
né, como um tribunal que possa contribuir para a evolução da nossa democracia. Ok, doutor Paulo Coutinho, a gente já está pertinho do encerramento, mas eu queria perguntar sobre essa sede nova, né, da OAB. Vamos de sede já nova. Já estão na sede nova? Já estamos na sede nova, ontem fizemos a primeira entrega de carteiras aos novos advogados na nova sede, foram 80 novos advogados, então toda a estrutura já funcionando, caixa de assistência, toda a estrutura de comissões, enfim, nós temos agora uma casa compatível com a advocacia potiguar, temos hoje mais de 15 mil advogados no estado, né, e tínhamos uma sede que, apesar de toda a sua beleza e da sua importância histórica, já não comportava mais os serviços que eram necessários. Então agora aqui em Candelária, aqui pertinho da TV Gazeta, né, vizinho ali ao Cine, onde era o Cine, o antigo Cine, nós temos hoje uma sede que realmente tem como atender o advogado, estamos felizes de já poder atendê-los já nessa nova casa. Maravilha. Parabéns pela nova sede. Parabéns aos advogados do Rio Grande do Norte. Aos advogados do Rio Grande do Norte, é verdade. Eu tenho um irmão e um pai que são advogados, né? Então, de parabéns também. Pois é. Obrigada, viu, doutor Paulo Coutinho, pela sua presença. É um prazer e quando precisar estamos à disposição. Ok. Nosso programa está chegando ao fim. Agradeço a sua audiência. Vamos nos ver amanhã novamente aqui às 12h30, aqui na TV Gazeta, no programa Cartas à Mesa. Até lá.